Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Professor Pinheiro, o seu canal da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar discorrendo sobre a segunda lição deste terceiro trimestre de 2023 da Escola Bíblica Dominical, as lições da CPAD. Esta lição que tem como tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Nós estudamos na primeira aula a Igreja diante do espírito da Babilônia, aonde nós podemos ver os objetivos da lição, onde nós vimos que o espírito da Babilônia exerce forte influência, na sociedade global. E nós vemos aqui qual deve ser o posicionamento da igreja, da igreja neste período. Ou seja, a igreja deve continuar firme, fiel e obediente à palavra de Deus, e também formar o caráter cristão e aguardar a volta do Senhor. E hoje, na segunda lição, esta lição que será estudada no dia 9 de julho, a segunda lição tem o título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Doutrina Bíblica do Pecado. E o texto áureo de nossa lição, da revista, diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. E a verdade prática nos diz o seguinte: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pôde regenerar eficazmente, o pecador. Então, nesta lição, nós temos como leitura bíblica em classe o texto, a escritura é Romanos, capítulo 3, versículo 9 até o versículo 20. Aqui está o texto base. A partir dele, o autor estará discorrendo sobre esta temática, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Logo na introdução, como sabemos, toda lição, já na introdução, o autor ele já diz aí o caminho que ele vai percorrer e qual é a temática que ele está trabalhando. Já nos dá mais ou menos uma antecipação do que ele pretende na lição. E, nesse caso, o autor já nos dá alguns apontamentos. Por exemplo, ele fala que a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração ao erro, E por isso a regeneração é o único meio possível, de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normatização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Então, logo aqui, nós podemos observar que o comentarista já traça aí um caminho onde ele diz que a queda ocorreu lá, logo no início, no Éden, e o homem, uma vez contaminado pelo pecado, ele tem essa inclinação a pecar. Até quem diga que o homem peca porque é pecador, não peca simplesmente por querer pecar, mas peca por ser
já um pecador. E sabemos que existe um remédio, né, que é a regeneração através do sacrifício de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, o autor chama atenção para a deturpação, né, da doutrina do pecado. Justamente essa deturpação ocorre pelas teologias que o autor chama de teologias modernas, né? Então, nós podemos observar aqui logo no início que existe a necessidade de fazer uma confrontação frente a estas teologias modernas. E, nas minhas considerações finais, eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte. Sabemos que no mundo contemporâneo não é fácil a tarefa de usar o conceito teológico antigo para tratar da condição humana, né? O politicamente correto aliado à imaginação terapêutica criaram uma blindagem no ser humano, de modo que só conseguimos explicar a razão para o mal na sociedade fazendo uso de diagnósticos superficiais, tais como o problema de base da humanidade, para muitos pensadores, se explica na luta de classe e na má distribuição de renda, ou ainda nas questões do passado do indivíduo, que teve uma infância ao qual sofreu algum trauma. Então, nós vamos ver que as as teologias modernas tentam levar a questão do pecado para questões terapêuticas, ou seja, questões de natureza apenas humanista, e questões sociais, E aí, a partir da influência, né, de muitos influenciadores teológicos na época, que foram influenciados pelo pensamento marxista, então eles começaram a desviar o foco da doutrina do pecado, da necessidade humana de reconhecer que é um pecador e, como tal, precisa de redenção. E aí ele coloca isso daí, ampliando isso daí para as questões meramente humanistas, questões sociais, questões de interesse mais do homem, ou seja, o homem passa a ser cada vez mais, digamos assim, não aquele que precisa reconhecer que é um pecador, mas aquele que precisa de atenções. Inclusive, não há espaço para a responsabilização do homem pelos seus erros, mas tudo isso aí é colocado dentro da conta, tanto das experiências traumáticas, como também das questões sociopolíticas, inclusivamente nas questões da distribuição de renda. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que quando nós recuamos, ou seja, quando deixamos de fazer frente, fazer uma oposição, fazer um protesto à situação do mundo caótico, sem Deus, mostrando Jesus como o Salvador e apresentando a doutrina da palavra de Deus como saída, entendeu? Então, quando nós recuamos, automaticamente, nós vamos ver que outros pensadores vão estar assumindo a linha de frente. E aqui eu quero citar o sociólogo francês marxista, o Raimundo Aron, quando ele diz o seguinte: ele escreveu um livro, O Ópio dos Intelectuais. E aqui ele afirma de maneira contundente que o vácuo deixado, né, pela religião abriu caminho para que as ideologias assumissem tal espaço. Ou seja, quanto menos falarmos da doutrina bíblica do pecado no mundo, então mais espaço estas ideologias da modernidade marxista, socialista, terão para poder mostrar as questões só no campo da experiência humana, no campo das ciências sociais, no campo da sociologia, e vai ficar só isso aqui. Então, precisamos ter um certo cuidado e, a meu ver, o comentarista está sendo muito feliz quando ele fala que precisamos nos preocupar com
a questão da normatização do pecado, ou seja, quando se torna tudo normal, quando se normatiza o pecado, automaticamente estamos com isso renunciando à necessidade de um Salvador. Então é uma questão muito fundamental que o comentarista ele está colocando nesta ocasião. Então essas ideologias, inclusive esta teologia moderna, né, essa teologia latino-americana, nós vamos estar falando na sequência, essas ideologias ela assumiram um espaço público e hoje praticamente está ditando as regras, né? Praticamente está ditando as regras do jogo, ou seja, as pessoas não estão mais vendo a necessidade de reconhecer que o homem pecou e que a necessidade do arrependimento e a necessidade de uma redenção na pessoa de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, é que realiza a saída do homem dessa condição de pecado, né? Então nós vamos ver que, não obstante, nós vemos que essas teologias modernas, que na verdade nascem no ideários de pensadores socialistas, marxistas, que trata apenas de questões humanas, né, de questões humanistas, e aí nós vemos a entrada de correntes como relativismo, positivismo, entre outras ideias, justamente que adentraram no contexto das igrejas ao longo dos anos, e nós estamos vendo que praticamente hoje o mundo todo não reconhece o pecado como uma questão grave, mas aponta questões somente social. Então nós vemos que a doutrina bíblica do pecado ela vem sendo deturpada, né, e enfraquecida. E esse processo abriu as portas para a normatização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Inclusive, quando você analisa os sites internacionais, nós já vamos ver igrejas ditas evangélicas ao redor do mundo que está abrindo suas portas, né? Abrindo suas portas para o pecado, a qual eles apenas estão olhando com o olhar social, o olhar humanista, esse olhar que tem que abraçar todo o pecador, mas esquecendo que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, porque pecar é errar o alvo. Então, na lição, o comentarista ele vai trazer todas essas questões, né? Logo no início, nós vemos que o comentarista abre falando sobre o ensino bíblico da natureza pecaminosa do ser humano. Enquanto os pensadores dizem que o homem ele é simplesmente produto do meio, aquela tábula rosa, e que é um inocente, que apenas é vítima, que precisa se libertar, tem que ter a libertação através de uma revolução cultural. Então, eles esquecem que a doutrina bíblica do pecado fala da natureza pecaminosa do ser humano. Nós vamos aqui que ele começa fazendo a definição de pecado, dentre alguns termos para pecado, ele vai destacar o substantivo hebraico, aqui ele vai estar dando o substantivo hebraico, a raiz, onde trata sobre o pecado como sendo errar o alvo, e ao mesmo tempo isso é correspondente no grego com a conotação de erro moral, né? E assim a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus, né? E a palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. E aqui eu acho interessante quando ele fala que pecado não é só apenas errar o alvo, mas é acertar também o alvo errado, ou seja, essa forma de pensar aqui é bastante interessante a gente analisar essa questão, né?
E pecado trata-se de rebelião, de desobediência contra Deus e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo pecar contra o próximo e por se omitir em fazer o bem também. Portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento, conforme João 3, do versículo 3 ao versículo 7. E essa reconciliação do homem com Deus só é possível na pessoa de Cristo. Nós vamos também observar que alguns pensadores, e quero citar aqui pensadores da filosofia cristã, além do texto bíblico, que é bastante relevante, nós podemos citar aqui alguns pensadores. Então, por exemplo, Agostinho, né? Ele fala a questão do pecado, ele trata, dá a sua definição de pecado, já que quando esses pensadores com viés marxistas tratam sobre questões, leva sempre centralizando-se no homem, esquecendo que o homem precisa, na verdade, reconhecer que é um pecador. Sem reconhecer que é um pecador, não haverá, então, como determinar a questão do próprio pecado. Então, veja só nessa definição. O que é pecado? Pecado são todas as ações que desagradam a Deus e confrontam a sua palavra. Também são usados outros termos como rebeliar-se ou passar dos limites estabelecidos, fazer algo que causa dano, tristeza ou dor, criar uma cilada para uma pessoa, cair-se, deixar-se seduzir por coisas erradas, se opor à justiça e errar. Obviamente que nós não vamos encontrar na Bíblia uma lista sobre pecados. A gente é quem tem que ir construindo esta lista, né? A gente constrói esta lista porque vai haver, então, um leque, né, de pecados que as pessoas podem estar, então, cometendo. Observe uma questão interessante aqui, que eu até fiz questão de notar aqui no meu pequeno esboço, essa questão aqui. Olha, todas as vezes que a gente quer falar de forma intelectual, a gente sempre cita os pensadores, inclusive até a própria filosofia diz que o período da igreja quase que não houve um avanço na filosofia. E quando eles citam alguns filósofos, eles citam São Tomás de Aquino, citam Agostinho, né? Mas Agostinho fala do pecado exatamente como errar o alvo, como desobediência à lei de Deus, como transgressão das leis de Deus, reconhecendo que há necessidade do homem admitir a realidade do pecado e há também a necessidade do homem, através de Jesus, receber o perdão desses pecados ou a regeneração. E aqui o autor vai estar traçando que o pecado ele tem sua natureza, ele tem o seu aspecto, digo, universal, e também vai falar sobre a questão da corrupção total. Veja só, a universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado perfeito. Ou seja, ele foi criado em estado de inocência, sem pecado e perfeito. É o que nós entendemos à luz da Bíblia. Deus não fez o homem pecador. Sabemos que Deus fez o homem, ele foi criado em estado de inocência, sem pecado e perfeito, né? E perfeito, inclusive dotado também de livre arbítrio. Mas vamos ver que, conforme Gênesis, capítulo 2, versículo 16 a 17, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Gênesis 3, do versículo 9 ao versículo 19. O pecado de Adão é transmitido por toda a raça humana.
Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Romanos capítulo 7, versículo 14 até o versículo 24. E em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Romanos capítulo 3, versículo 23. Depois o Romanos capítulo 6, versículo 23. Apesar de corrompido pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Ou seja, aqui, dentro da doutrina bíblica do pecado, o homem tem sua natureza corrompida pelo pecado. E o homem já está inclinado a pecar. E ele peca porque é um pecador. Então, a natureza do homem é esta, a natureza caída. A natureza caída. Alguns pensadores, no entanto, dizem que as pessoas não são responsáveis, por exemplo, pelos seus erros, mas culpam o meio onde elas estão. Por exemplo, existem algumas correntes de pensamentos que dizem, por exemplo, que o assassino não tem culpa por ter tirado a vida do semelhante. Ele é produto de uma sociedade a qual existem fortes desigualdades sociais. Até aqueles que até admitem que questões como, por exemplo, como a pedofilia e outros crimes gravíssimos, e num país considerado hediondo, que essas pessoas, na verdade, não são culpadas por estes erros, por estes crimes, por estas ações criminosas, mas que são vítimas. Então, observe que essa ideia do vitimismo é retirar da pessoa a responsabilidade. Então, as pessoas, quando cometem crimes graves, existem as correntes que dizem que elas não devem ser responsabilizadas. Inclusive, está caminhando no mundo todo essa nova tendência, a tendência progressista de descriminalizar alguns pecados. Por exemplo, o tráfico de drogas e até o tráfico de seres humanos, e alguns lugares já se pensa que essas questões deveriam ser tratadas com um olhar mais humanista, porque em nome do tão importante direitos humanos, e quero citar que é importante mesmo os direitos humanos, só que não se pode esquecer que as pessoas, de fato, muitas são vítimas de algumas questões sociais, de algumas experiências da própria vida, mas não justifica que as pessoas entrem para praticar pecados e dizer que isso é somente uma mania, isso é realmente um transtorno e tão somente, um transtorno emocional e tão somente. Então aqui nós vemos que o homem tem sua natureza pecaminosa, então ele peca porque é pecador, então é preciso esse homem ter consciência disso. E não adianta fazer terapia para receber, digamos assim, para se recuperar. Primeiro, não se aceita isso, né? Não se aceita que a natureza humana é pecadora. Aceita que o homem é fruto do meio e tudo que ele aprende no meio. Mas a Bíblia já diz que o homem, ele é, por natureza, a sua natureza, o próprio Deus fala lá no livro de Gênesis que logo na infância o homem já é má desde a sua meninice. Então o homem já tem a inclinação para fazer, para cometer, para desobedecer, para se rebelar. Então essa é uma questão interessante que o professor precisa colocar. Reconhecer a natureza pecaminosa dos seres humanos e não querer remediar apenas dentro de uma linguagem terapêutica. O homem peca porque é fruto de um trauma, se ele cometeu um crime, ele é fruto de uma sociedade desigual. Inclusive, eu já vi até pessoas dizerem que o roubo, o furto e até o furto qualificado, a mão armada, como diz, né? Dizendo que isso daí as pessoas têm uma razão, elas fazem isso porque são produtos da desigualdade. Imaginemos, pois, se todas as pessoas que são pobres e que tivessem dificuldades financeiras ou dificuldades em ter oportunidades iguais entrassem para o mundo do crime. Imaginemos como seria um pandemônio à humanidade, né? Ele aqui trata também sobre a corrupção total, né?
E ele fala que corrupção total é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Ele fala na corrupção total como sendo o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. E Paulo fala isso em Romanos capítulo 3, versículo do 10 ao versículo 18. Então, nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Ou seja, o homem está inclinado a fazer o pecado pela sua própria natureza. Pela sua própria natureza. Não é? Então, nesse aspecto, essa inclinação para fazer o erro é resultado de sua própria natureza, conforme Romanos capítulo 6, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Romanos, agora sim, capítulo 5 e o versículo de número 19. E por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. E essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração, ou seja, até de reconhecimento de que precisa do Salvador, que é um pecador, que o pecado é errar o alvo, o pecado é a transgressão das leis de Deus, o pecado é desobediência. O pecado, na verdade, é uma afronta a Deus na sua santidade. Então, até reconhecer isso daí, devido ao homem ser pecador por natureza, ele tem dificuldade de reconhecer. Por isso tem pessoas que você vai conversar com ele, você vai perceber que ele não reconhece seus erros. Cometem coisas horríveis, coisas, muitas das vezes, até cabulosas, e não reconhece que cometeu erro nenhum. E isso já é uma manifestação dessa natureza caída, de também não reconhecer seus erros. E aí nós vemos o seguinte, que essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa, né, para buscar regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo. Então aqui nós vemos que o Espírito Santo age através do sacrifício de Jesus, pela exposição da palavra. Por isso que a Bíblia fala da necessidade da pessoa ouvir a palavra de Deus. Não precisa se pregar, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. À medida que a pessoa ela é confrontada com a palavra de Deus, e aí a própria palavra do Senhor, o próprio Espírito Santo, ele vai trabalhar para levar esta pessoa a cair em si. É muito parecido a um exemplo daquele homem que era rico, um filho, outro filho pródigo, né? Que lá ele caiu em si, reconheceu que ele tinha pecado contra Deus e ele tinha sido totalmente desleal para com seu pai. Cair em si. E esse cair em si só é possível pela ação do Espírito Santo, que torna a obra de Cristo na vida dá significado dentro do interior da pessoa humana, dentro da alma da pessoa humana, e leva ela ao convencimento. E sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser devidamente restaurado. Romanos capítulo 2, versículo 4. Então, somente por meio da graça, o homem recebe a capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo, somente por meio da graça. Aqui é uma necessidade de uma outra doutrina, né? A doutrina de Cristo. É por isso que a palavra de Deus tem que ser amplamente pregada, amplamente divulgada. As doutrinas bíblicas devem ser ensinadas de forma sistemática, de forma continuada. Todos os departamentos da igreja devem ter a palavra de Deus ali como foco, como prioridade. Deve-se dar tempo à palavra do Senhor, deve-se dar tempo à explanação da pregação expositiva, da pregação realmente bíblica, ou seja, da doutrina correta, ou seja, da ortodoxia, que é a doutrina correta, que é o ensino correto. E nós consideramos o ensino correto a palavra de Deus, aquilo que recebemos, o cano sagrado, né, dos santos apóstolos, do Antigo e do Novo Testamento, como palavra do Senhor. Toda a Escritura é divinamente inspirada.
Então devemos aproveitar e considerar a necessidade de nos envolvermos de forma bastante dedicada à palavra de Deus e falar essa doutrina, a palavra de Deus também para muito mais pessoas, porque só através destes caminhos é que o Espírito Santo vai estar trabalhando, porque as pessoas, Jesus inclusive na grande comissão, delegou que nós deveríamos e fomos chamados para ser suas testemunhas. Falar de tudo quanto Jesus ensinou, pregou, da obra de Cristo, mostrar a finalidade dele ter vindo, então a importância da doutrina também da doutrina de Cristo, da doutrina da salvação. Então aqui nós vemos que somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e devidamente ofertada. Ou seja, não vai ser as terapias, não vai ser as políticas públicas para diminuir as desigualdades sociais, para promover a inclusão e a equidade. Não, isso aí não vai remediar a questão do pecado em si. Podemos até, vamos falar na sequência, sobre a questão da influência do pecado do indivíduo no contexto em que ele vive. Mas cada pessoa humana tem uma necessidade individual. Ela precisa da salvação na pessoa de Cristo. Por quê? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele, o ser humano foi fortemente corrompido. Então nós vemos aqui o autor nos dando este norte, né? O pecado é a transgressão da lei de Deus e por ele o ser humano foi totalmente corrompido. Essa linguagem parece ser bastante estranha, né? No contexto atual, já que não se fala mais em pecado, está se normatizando o pecado. Normatizando o pecado, acha que o remédio para o pecado são questões terapêuticas, porque o homem precisa ser tratado, ser cuidado, precisa de soluções, ajudas no sentido terapêutico, ou mesmo das questões de políticas para resolver as questões sociais. Na sequência, ele vai falar sobre a normatização, ele vai falar, sobre as teologias modernas, né? Aí aqui ele fala sobre a teologia do pecado social e na sequência vai falar sobre a teologia da libertação e sobre o liberalismo teológico. Nós queremos falar aqui um pouco, aproveitando aqui, eu fiz aqui algumas anotações e antes eu quero trazer aqui para vocês o seguinte: nós sabemos que a relativização do pecado, que restringe a solução correta, ou seja, quando não se dá o devido valor à doutrina do pecado, a gente deixa de ter o remédio certo, que já foi dito anteriormente, né? E quando a gente passa a restringir, através da relativização, restringir o pecado apenas à solução de pautas sociais, em prejuízo da moral, e por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento das causas sociais igualmente, vamos ver que isso não retrata a fé cristã. E, apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado interior que é inerente à natureza humana. Então, se o homem, uma vez regenerado pela fé em Cristo, vamos ver que quando o homem é regenerado pela fé em Cristo, então o crente, agora regenerado, ele vai repudiar as injustiças contra o próximo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Depois 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Então, a igreja atuante é aquela que anda e milita na terra contra a carne, contra o mundo, o diabo e o pecado, e
à morte. Ou seja, nós vamos ver que essas teologias, que o comentarista chama de modernas, aqui destaca as teologias latino-americanas, né? A teologia do pecado social, que essa teologia do pecado social refere-se à teologia da libertação e também refere-se à teologia da missão integral, a teologia da missão integral. Eu quero ler aqui para vocês um esboço que eu fiz para que a gente possa, digamos assim, ampliar um pouco e depois voltar aqui para a lição. Observe, o mundo está amoldado a essas alterações. Tanto que há certo tipo de pregação evangélica que já se adaptou a ela, onde o homem se coloca acima de Deus. É um tempo onde o que se faz é estabelecer que não existe uma verdade a ser encontrada. Não existe o bem ou o mal. Nem existe o belo e o feio. Tudo é relativo. Tudo é relativo. E aqui, eu quero citar aqui um trecho de uma pesquisa que eu fiz. Segundo Coelho, Filho 2007, a pós-modernidade é fundamentada em alguns pilares de existência para a sociedade e para o indivíduo. São eles, observe, segundo Coelho, né? Segundo Coelho Filho, esta pós-modernidade que estamos vivendo, ela está fundada em pilares basilares, segundo eles, para a sociedade, né? E para o indivíduo. E quais são esses pilares, segundo Coelho, que o pós-modernismo dita para a sociedade e os indivíduos? Aí ele fala o relativismo, o liberalismo, o hedonismo e o consumismo. Sendo assim, a doutrina do pecado é uma das mais importantes, ou seja, diante desta questão da pós-modernidade e as doutrinas modernas, alguns questionam se nós já estamos já passamos da pós-modernidade, alguns até dizem que ainda estamos no período de transição, outros já estamos de fato nessa pós-modernidade. O certo é o seguinte, é que o que está aí é justamente em ênfase, é que está realmente norteando, é justamente essas correntes do relativismo, do liberalismo, do hedonismo, do consumismo. Então, criaram-se, a partir desta, eu até citei lá no início, a partir do recuo, né? Do recuo depois da Reforma Protestante, com o surgimento do iluminismo, do racionalismo, então passou-se a demonizar praticamente aquilo que, segundo eles, não era ciência. E colocaram tudo, taxaram tudo como mito ou dentro da lógica do senso comum. Passaram a desacreditar. Houve alguns movimentos nesse período que lutou bastante para reafirmar, sim, que as escrituras sagradas, a palavra de Deus, ela é fiel e ela é a palavra digna de toda aceitação. Vamos citar, por exemplo, aqui, o movimento metodista, os ensinamentos do movimento metodistas naquele contexto, que coloca a escritura como importante, coloca Cristo, coloca a salvação, a fé, entendeu? E aí fez frente a isso, mas não houve uma teologia interessante. Depois, quando vai surgindo uma época onde já estava sendo travada, né, questões de desigualdade social, principalmente na América Latina, então alguns religiosos, uns dos segmentos católicos e outros evangélicos, apresentaram, por exemplo, essas teologias que nada mais é do que teologias envolvidas com as questões socialistas. Inclusive, chamando a atenção aqui para a questão da teologia da prosperidade, que é um movimento socio-eclesial que surgiu dentro da Igreja Católica na década de 1960,
e que, por meio de uma análise crítica da realidade social, busca auxiliar a população pobre e oprimida na luta por direitos. Quais os principais pontos da teologia da libertação, né? Então, nós vamos ver aqui que a teologia da libertação está dando ênfase à questão sistemática, à questão da desigualdade social, à questão das lutas de classe. Então, praticamente, a gente vamos ver que a igreja, já muito antes, quando adentrou no seu seminário, inclusive o relativismo lá dentro, formou pessoas mais alinhadas ao pensamento marxista somente e nada mais. E o que é que a gente vê? Que a própria Igreja Católica condenou a doutrina, a teologia da libertação. O Vaticano, sobre o pontificado de João Paulo II, em 1978, né, que ele foi de 1978 a 2005, ele acusou de marxista a teologia da libertação, por ressaltar as opções preferencial dos pobres. Ou seja, ignorava a doutrina de Cristo e ignorava a necessidade do perdão e deu mais ênfase à necessidade de classe. Então é por isso que é assim, está querendo chamar de pecado questões sociais. Ou seja, o homem peca, por ele estar pecando, o sistema é corrompido, é feito leis injustas, onde há crime, onde há práticas que é condenada pela sociedade, que eles chamam sociedade conservadora como pecado, como crime. Nem é crime tanto assim, é só uma questão de concepção fundamentalista, concepção atrasada, concepção que não se cabe mais no mundo. É tanto que questões como aborto, eutanásia, ou descriminalização do uso de drogas, são questões que estão aí sendo colocadas para que isso seja aceito não como erros. E que essa questão de ser erro é porque no passado alguém disse que era erro. Mas necessariamente não é erro, segundo a concepção dessas pessoas. Então nós vamos ver que a tese, né, do pecado social, no caso dessa teologia do pecado social, remota aos concílios, né, do Vaticano em 1968 na Colômbia e Puebla em 1979 no México. E essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça, a desigualdade social, etc. E eles definem a redenção desse pecado social como as questões de resolução apenas através de políticas públicas. Aquilo que é aprovado dentro dos congressos, dentro das câmaras de vereadores, dentro das casas legislativas, somente isso. Então, precisamos ter em mente que é preciso considerar que essas questões das teologias modernas, todas elas vêm com um interesse maior, e na verdade é isso mesmo, de normalizar o pecado, e colocar tudo só como questões sociais. Matar, roubar, abortar, e essas coisas são questões sociais que tem que legalizar. Mas a gente sabe muito bem que isso é pecado. Está dito na Bíblia que aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Então a pessoa, quando aceita Jesus, ele passa por uma transformação. Entendeu? Então observe que para eles o pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, que está na natureza humana, para o pecado social, que fala da estrutura, né, a organização do Estado. Isso enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa de se enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões da ordem social é vista como solução
para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado, claramente. A teologia da prosperidade e a teologia da libertação, ela tem afinidade com os ideais socialistas de Karl Marx. Essa teoria, ela busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, lá no Peru, e Leonardo Boff, que é brasileiro, né? Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica, cultural. Desse impulso, surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, transexualidade e de sexualidade, homossexualidade, e de raça, que é uma das vertentes, não é? E interessante vocês verem que até aquele cenário da multiplicação dos pães, a teologia aqui da libertação, diz que não foi não, ali não foi milagre não, ali as pessoas compartilharam cada um pedaço de pão e foram trazendo o pão de suas casas e houve uma colaboração das pessoas e não houve milagre. Enquanto o texto bíblico diz que Jesus de Nazaré fez um milagre, multiplicou os pães e peixes em muitos pães e peixes, que alimentou uma multidão enorme e ainda sobrou, entendeu? Mas não, a teologia prega não, ali não é milagre não, nós temos que ver a Bíblia apenas tirar o sobrenatural da Bíblia, a ideia de milagre, e colocar na ideia naturalista, entender como um fato natural. Então é interessante ver que essas teologias têm só a finalidade, né, de normatizar, através dessa deturpação do ensino bíblico, normalizar o pecado. Tem uma outra corrente, que é uma vertente, que é chamada teologia da missão integral, que o grande impacto dessa influência é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então, transforma-se o evangelho em inconformismo e criticismo e assistencialismo, ou seja, é uma deturpação, não é? A deturpação. Na sequência, vemos o liberalismo teológico. Aí vamos ver. Após a Reforma Protestante, em 1517, vai florescer o liberalismo teológico, onde a razão é colocada, já até citei há pouco, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Com resultado disso, a inspiração, inerrância, infabilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos, ou seja, é mito. As doutrinas da fé são reinterpretadas, ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecados e mudança de vida, ou seja, mudança de caráter, por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Então, assim, o pecado é relativizado e o ecumenismo religioso é propagado e toda a experiência espiritual é considerada válida. O ideário da ideologia, da teologia liberal, é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamenta na revelação da Bíblia. Então, nós vemos que a teologia do pecado social, da libertação e o liberalismo teológico deriva da deturpação da doutrina bíblica. Na sequência, o comentarista vai falar sobre a normatização do pecado, crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se de ética, conforme 1 Pedro 1:15. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção,
a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão, conforme Romanos 12:2. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha no caráter. Ou seja, se não se ensina corretamente, se não se diz o que é certo, o que é errado à luz da palavra de Deus, então as pessoas vai ficar confusas, né? Vão ficar na dúvida, não é? Haverá dúvida. Então, desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada, né? A gente vamos ver aí, moralmente desajustada. E dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Vamos ver que os temas progressistas, eles violam a ética e a moral bíblica, né? E a moral bíblica. E passam a ser normalizados, tais como, por exemplo, a imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas ilícitas, etc. Então nós vemos aqui que existe uma verdadeira crise moral e ética, e muito disso é devido à deturpação da doutrina bíblica, das doutrinas bíblicas, e aqui em questão a doutrina bíblica do pecado. A questão da imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. E em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal e extraconjugal. Normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade. Isso tudo é vista como opressora, né? Romanos 6:12. E nesse aspecto, o afrouxamento da moral e o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promove o quê? Pecados, como luxúria, licenciosidade. Nós vemos um contexto em que, para muitos, o pecado é tolerado e a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Então, são questões problemáticas que precisamos estar atentos a ela. Uma outra questão, o autor coloca a dessacralização da vida, né? As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina, Gênesis 1:27. Por conseguinte, a vida também é inviolável. A vida é inviolável e deve ser valorizada, 2 Pedro 1:3. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado, preservado, conforme Efésios, capítulo 5, versículo 29. E não obstante, nós vemos o quê? A valorização do pecado. Isso vai fazer o quê? Fomentar ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. E propela o quê? Autonomia, né, do corpo incondicional. Interessante que existe frase como, por exemplo, o meu corpo, minhas regras. E aí nós estamos vendo que isso reivindica falsos direitos de pessoas usar, por exemplo, droga, prostituir-se, abortar, cometer suicídios, eutanásia, etc. Assim, o corpo, que é templo do Espírito Santo, é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade de Deus. Nós vemos que existem muitas pessoas que praticamente deformam o corpo. Pessoas que praticamente querem caracterizar o corpo a uma personagem de um filme, de um desenho animado, etc. Já teve pessoas que mutilou praticamente parte do seu corpo para se parecer com determinado personagem de um filme ou de um desenho animado. Então, nós vemos aqui que quando se normaliza o pecado, sobra o quê? Sobra uma crise ética, moral, bem como a dessacralização da vida. Então, na conclusão, vemos o seguinte, que a relativização do pecado, que restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral,
E, por sua vez, o exclusivismo moral, em detrimento de causas sociais, igualmente não retrata a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado, que é inerente à natureza humana. Uma vez que, regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. Então, a igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo e o pecado e a morte. Então, finalizamos aqui esta aula de hoje. Espero que você possa estudar bastante, semanalmente, os versículos e pesquisando mais para poder estar ministrando a sua aula. Se você gostou desta aula, gostaria que você compartilhasse com um amigo, gostaria que você se inscrevesse nesse canal, acione também o sininho aí para receber as nossas publicações. Então, Deus abençoe a todos, muito obrigado e até a próxima aula, se assim Deus, nosso Deus, permitir, certo?